Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, as leituras falam pra gente que o maligno é uma potência vencida pelo poder incomparável e invencível de Deus, por meio de Jesus, nosso Salvador. Então, que nós possamos celebrar a liturgia confiante no amor e na proteção do nosso Deus. Então, a primeira leitura está em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13 a 14, depois versículo 30, e depois o capítulo 16, versículo 5 a 13. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13 e 14, depois o versículo 30 e depois o capítulo 16, versículo 5 a 13. Naqueles dias, um mensageiro veio dizer a Davi: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. E chegando o rei Davi a Baiurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo e amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o, Simei dizia, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora entregou cujo trono usurpaste, entregou o trono a teu filho Absalão. Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. Então Abissai, filho de Sárvia, disse ao rei: por que há de este cão morto continuar amaldiçoando o Senhor, meu rei? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: não te intrometas, filho de Sárvia. Se ele amaldiçoa e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe: por que fazes isto? E disse Davi a Abissai e a todos os seus servos: vede, se meu filho que saiu das minhas entranhas atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim, deixai-o amaldiçoar. Porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei, e ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. Então aqui, nessa primeira leitura, fala, sobre a rebelião de Absalão, a fuga de Davi e Davi sendo enganado por Ziba, e também, Simei falando coisas ruins para ele, Então, Davi disse aqui, talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo minha aventura em lugar da maldição de hoje, Então, que a gente possa, sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida e ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz, E que nós possamos sempre deixar, que nós realmente possamos sempre, fazer com que a vontade de Deus seja feita. Deus
sempre quer o melhor para nós, então que nós realmente possamos fazer a sua vontade. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20. Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito maligno, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? E o homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. E elas foram até Jesus e viram um endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes havia possuído pela legião, que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole, e tudo que Jesus tinha feito por ele. Tudo que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Então, o elemento pagão é o primeiro que caracteriza o evangelho de hoje, Gerasa na Decápole, que se inicia com a descrição do homem possuído pela legião, expressa em 3 pontos. Envolvido pela morte e pela impureza, vivia entre os sepulcros, não se podia dominá-lo nem com correntes. Em condição de indignidade e desumanidade, o homem cortava-se e gritava sem parar. O elemento central da narrativa é o espírito impuro, que recebe o nome emblemático, legião, uma legião do exército romano que compreendia 6.000 homens, indicando uma potência. Um milagre torna-se mais que uma cura, mais um triunfo de Jesus sobre o reino do mal, cuja força é grandiosa, mas não invencível. Então, no final, o retrato do curado é todo transfigurado, saúde mental e física recuperadas, torna-se um missionário, um evangelizador. Por fim, 2 questões importantes. Marcos não estaria escrevendo para os cristãos perseguidos pelas legiões romanas que os aprisionavam? Quais são as legiões que aprisionam a nós, nossas comunidades e nossos povos nos dias de hoje? Então, que nós possamos refletir sobre isso, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.